pergunta é essa, né? O que é isso? Isso aqui é a complexidade do metabolismo celular que nos mantém vivos, que mantém as nossas funções vitais. E é sobre isso que eu gostaria de conversar um pouco com vocês nessa aula introdutória. Então, definindo o que é metabolismo. É o conjunto de todas as reações bioquímicas que ocorrem no nosso corpo. Nós chamamos de bioquímicas porque ocorrem dentro de um organismo vivo, responsáveis por converter alimentos e bebidas em energia que possa ser utilizada pelo corpo, que é o famoso ATP, trifosfato de adenosina. Para quê? Para construir e reparar tecidos e para regular processos vitais. Esta é a definição mais completa e atualizada sobre o que é o metabolismo. É basicamente a forma com que o corpo obtém energia do que nós comemos e transforma essa energia em uma forma que possa ser utilizada pelas reações e necessidades celulares e conduz essa energia para as nossas funções vitais, nos mantendo vivo. Agora, de onde vem a energia e para onde vai a energia? A energia esta que é medida no nosso organismo em calorias, quando o assunto é nutrição. Então, a fonte primária da energia que entra no nosso corpo, no caso, estou me referindo às calorias, ok? É através da alimentação. Estamos falando aqui em termos bem genéricos. E para onde vai? Como essa energia que é fornecida pelos nossos alimentos, principalmente pelos macronutrientes, sobretudo pelos carboidratos e as gorduras, e eventualmente pelas proteínas, para onde vai essa energia? Primeiro, para o metabolismo basal, segundo, para as nossas atividades físicas, e terceiro, para a ação dinâmica específica, que nós vamos explicar isso melhor nos próximos slides. Ação dinâmica específica também é conhecida pelo nome de termogênese alimentar. Então, esse é o equilíbrio. Esta é a balança de energia calórica do nosso corpo. Do lado esquerdo, de onde vem a entrada de calorias no corpo através da alimentação, e do lado direito, a saída, para onde se destinam essas calorias. Assim, se vocês observarem assim, diretamente essa distribuição, nós já vemos aqui pelo tamanho dos cilindros que o metabolismo basal se destaca quando comparado com as outras fontes de consumo de energia no nosso corpo. Por isso que o objetivo da nossa aula de hoje é falar um pouco mais sobre esse metabolismo basal e como ele pode ser incrementado. Então, vamos explicar um pouco melhor o gasto energético do corpo humano. Então, a ação dinâmica específica, ou ADE, que vocês viram no gráfico no slide anterior, também chamado de termogênese alimentar, ela responde por cerca de 10 até 10% do destino da energia que vieram dos alimentos. O que é essa termogênese alimentar? É a digestão, absorção e metabolismo dos nutrientes, bem como o seu armazenamento no corpo sob a forma de glicogênio, que é armazenamento de carboidrato, né, de açúcar, ou gordura, que é o armazenamento dos ácidos graxos, sob a forma de triglicerídeos. Em seguida vem a atividade física, que a gente acha que é muita coisa, mas é de 15 a, no máximo, 30% do destino da energia do que nós comemos. A energia gasta durante as atividades físicas, incluindo o exercício físico. Taxa de metabolismo basal de 60 a 75%, que é a energia gasta durante os processos corporais vitais, sem movimento muscular esquelético. Portanto, sem atividade física, sem exercícios. Então, assim, de uma maneira bem resumida, essas são as três grandes áreas para onde se destina o gasto energético do corpo humano. É aqui que nós vamos nos concentrar, porque é aqui que é o maior consumo de energia do nosso corpo durante as 24 horas do dia. Então, esse slide aqui ele está um pouco mais detalhado, já mostrando para vocês de onde vêm quais são os macronutrientes que fornecem as calorias, a nossa ingesta calórica, que é a esquerda, e para onde vai, que nós já explicamos. Termogênese alimentar, atividade física e metabolismo basal. Então, o somatório do metabolismo basal mais atividades físicas, mais a termogênese alimentar, chama-se gasto calórico total. E esse aqui é o balanço energético. Então, quando a ingesta calórica
está em equilíbrio com o gasto calórico total, ou seja, quando as calorias que você ingeriu estão em equilíbrio com as calorias que você gastou, que você consumiu, o ponteiro fica nesse centro, que seria teoricamente a forma de você conseguir manter o seu peso. Se a quantidade de ingesta calórica é maior do que o gasto calórico total, então a balança pende para o lado do ganho de peso. E se o consumo calórico for maior do que a ingesta, a balança tende para o lado direito, que seria a perda de peso. Isso seria a teoria física da nossa balança energética, baseada no equilíbrio das calorias. É muito mais complexo do que isso, mas eu queria que vocês se concentrassem comigo aqui agora para a gente entender mais sobre esses três fatores e por que que o metabolismo basal é o mais importante deles. Então, vamos falar um pouco mais sobre termogênese alimentar ou ação dinâmica específica. Então, aqui nós temos, do lado esquerdo da imagem, proteína. De propósito, eu coloquei aqui a proteína isolada de soja. Em seguida, temos os óleos e gorduras. E do outro lado, temos na extremidade direita, os carboidratos. Então, aqui na tabela embaixo, vocês estão vendo o nutriente, no caso macronutriente, as calorias ingeridas por cada um, por grama, pela mesma unidade de massa, a ação dinâmica específica e as calorias absorvidas. Aqui que eu queria que vocês prestassem atenção à diferença entre caloria ingerida e caloria absorvida, por causa da termogênese alimentar. Então, olhem para a segunda coluna. Por grama de carboidrato, eu tenho 4 calorias. Por grama de gordura, eu tenho 9 calorias. Por grama de proteína, eu tenho 4 calorias. Então, já é do conhecimento da grande maioria de vocês, e a gente pode evidenciar aqui com esses dados, que 1 grama de gordura tem mais caloria do que o dobro do carboidrato e o dobro da proteína. Tá certo? Ou do carboidrato e a proteína juntos com a mesma unidade de massa. Então, nós já sabemos que a gordura é estrategicamente e evolutivamente o nutriente escolhido como reserva de energia para armazenar no nosso corpo, para que a gente pudesse sobreviver a épocas sem alimentos. Isso no nosso passado, como caçadores-coletores. Agora vamos falar especificamente o que interessa sobre termogênese alimentar. Para a gente digerir, absorver e processar o carboidrato, vai se gastar 7% de energia daquilo que ele fornece. Então, 7% de 4 calorias, o que vai chegar na célula proveniente dos carboidratos é esse 3,7. No caso da gordura, é 12%. Das 9 calorias, vai chegar a 7,9. Mas veja o que acontece com a proteína, meus amigos. A proteína pode chegar até 30% de ação dinâmica específica. 30% de energia exigida do corpo para fornecer energia quando você ingere proteínas. Significa que vai chegar de 2,8 a 3 calorias por grama das 4 calorias que foram ingeridas. É por isso que a gente afirma, e a literatura confirma, que quando você ingere proteína em qualquer uma das refeições, você ativa o metabolismo. Exatamente por quê? Porque exige energia para processar o macronutriente até chegar no aminoácido, depois absorver esse aminoácido, depois fazer esse aminoácido circular e ser aproveitado pelas células. Então, aqui está o nosso ponto de foco: aumentar o consumo de proteína em cada uma das nossas refeições principais e nos nossos lanches, garantir que em cada refeição principal, café da manhã, almoço e jantar, e os nossos lanches intermediários, incluindo a ceia, haja ingestão de proteína de alto valor biológico. Proteína nobre, proteínas completas, que forneçam todos os aminoácidos essenciais por causa da termogênese alimentar. Então, esse é o primeiro fator de incremento do nosso metabolismo, favorecendo a melhoria da nossa composição corporal. Então, para gravar, o efeito termogênico das proteínas: 1 grama de proteína fornece 4 calorias no laboratório, mas apenas, no máximo, 3 calorias nas células humanas. O segundo item é o exercício físico e as atividades físicas. Então, eu mostrei aqui para vocês, estou mostrando nesse gráfico, algumas modalidades de exercícios e os seus respectivos gastos energéticos. Então, eu colhi aqui num site
12 exemplos de exercícios: boxe, calistenia, caminhada, ciclismo, corrida, corda, crossfit, dança, jumping, natação, spinning e yoga. Cada um aqui com a sua média de gasto calórico pelo tempo que normalmente as pessoas que praticam essas diversas modalidades o fazem no seu dia a dia. O mais importante aqui é entender que isto aqui normalmente não ocorre todo dia, mas todo dia nós comemos. Então a gente tem que focar na aumentar a nossa atividade física, aumentar a quantidade de proteína na nossa alimentação, mas principalmente nos concentrar em aumentar o nosso metabolismo basal. Porque nós vimos lá no gráfico anterior que a ação dinâmica específica, ou termogênese alimentar, vai até 10% do gasto calórico diário do corpo humano. A atividade física vai de 15 a 30%, mas o metabolismo basal vai de 60 até 75%. Então, quem é esse metabolismo basal? E por que que ele é tão importante e como eu posso fazer para incrementá-lo? Então, o metabolismo basal ou de repouso é o mínimo de energia necessária para manter as funções vitais do organismo em repouso, como os batimentos cardíacos, a pressão arterial, a respiração pulmonar, a manutenção da temperatura corporal, o metabolismo hepático, a filtração glomerular renal. Então, tudo isso é um somatório de atividades vitais que tem um consumo energético que, ao longo do dia, é medido como taxa metabólica basal. Como se o seu corpo estivesse desligado, você estivesse dormindo, sem movimento, sem atividade física, sem exercício, durante 24 horas, e fosse possível medir o consumo de energia apenas para o seu corpo se manter vivo. Agora, como eu posso incrementar esse metabolismo? Eu trouxe aqui para vocês, nesta imagem, que já mostrei em outras aulas minhas, quais são os órgãos que mais consomem energia no nosso corpo. Então, número 1, cérebro, depois vem os rins e o coração, e em seguida vem o fígado. Esses 4 órgãos vitais são os que mais consomem energia no nosso corpo. Aí fica a pergunta: como é que eu posso fazê-los consumir mais energia? Não é possível, nem é desejável. Mas, Davi, então, o que é que me resta para eu incrementar e aumentar o consumo de energia do meu metabolismo? A nossa musculatura. E é aqui que nós podemos trabalhar com estratégias adequadas para hipertrofia muscular e, consequentemente, para aumentar a minha taxa de metabolismo basal. Porque à medida que eu aumento o consumo da energia para manter o músculo existindo, preste atenção, porque o músculo ele consome energia só por existir. Ele também é um órgão que consome energia em repouso. Ele não consome energia só quando está em movimento de contração e relaxamento. Então, isso é uma forma que você tem eficaz de aumentar o seu metabolismo basal. Então, a importância da construção de músculos. Eles são a principal usina metabólica do nosso corpo. Para cada quilo de massa muscular que você adquirir, anotem essa informação. Você irá gastar de 30 a 100 calorias por dia. Isso até mesmo dormindo. Então, para cada quilo de massa muscular que você aumentar no seu corpo, a sua taxa de metabolismo basal vai ser incrementada em 30 até 100 calorias. Por que que eles são tão importantes? Porque quando você converte, não é transforma, você não transforma um tecido no outro. Você substitui o espaço ocupado por um ou outro. Se você tem poucos músculos, o espaço tende a ser ocupado por gordura. Se você aumenta a sua musculatura, essa musculatura tende a consumir a gordura e o espaço agora passa a ser ocupado pela massa magra e com menor quantidade de gordura. Então você troca, entre aspas, 1 quilo de gordura por 1 quilo de músculo. Vamos imaginar no primeiro mês, fazendo o nosso programa bem direitinho, usando os produtos, melhorando o hábito alimentar e se tornando fisicamente ativo, investindo na qualidade do sono. Observe que se o foco for na balança, você reduziu 1 quilo de gordura e aumentou 1 quilo de musculatura. O ponteiro da balança não vai mexer. Então você vai dizer que não emagreceu.
isso precisa ser passado para o cliente. Porque emagrecer significa reduzir gordura. Perder peso significa baixar o ponteiro da balança, de qualquer forma. Então, quando você tem a redução de gordura e o ganho de massa muscular, você não perdeu peso, mas você emagreceu e ativou o seu metabolismo. Por quê? Porque a musculatura consome em repouso cerca de 5 a 6 vezes a quantidade de energia que consome o tecido adiposo. Então, o tecido muscular é metabolicamente muito mais ativo do que o tecido gorduroso. Então, por uma razão de boa forma, por uma razão metabólica e também por uma razão de saúde, que nós não vamos abordar hoje, nós sabemos que de 2012 para cá, pesquisas robustas e que estão o tempo todo avançando no mundo científico sobre a importância da nossa musculatura para a nossa saúde, bem-estar e longevidade, indo além da estética e da boa forma, que é o papel dos músculos como a maior glândula endócrina do corpo. Então, indo agora para a bioimpedanciometria, para a prática, na hora que você vai orientar o seu cliente potencial que está diante de você. Então, aqui vocês sabem, todos que têm o equipamento e que fazem uso dele diariamente, que ele nos fornece 7 parâmetros. E, dentre esses parâmetros, ele nos dá a idade biológica e nos dá o metabolismo basal. Eu aumentando o metabolismo basal, eu diminuo a idade corporal. Eu aumentando o músculo esquelético e diminuindo a gordura total e visceral, eu também diminuo a idade corporal e aumento o meu metabolismo basal. E então é aqui que eu quero que vocês localizem na ficha da bioimpedanciometria, essa ficha aqui a gente desenvolveu baseado no manual oficial que vem junto com o equipamento. E aqui, ó, vocês estão vendo que tem em cima os dados para colocar as informações do cliente, depois vem o índice de massa corpórea, depois vem a porcentagem de gordura corporal, depois a porcentagem de músculo esquelético, e em seguida vem o metabolismo de repouso, depois idade biológica e, por fim, gordura visceral. Então, aqui que eu queria que vocês prestassem atenção, para entender o que é esse metabolismo de repouso e como é que ele pode ser incrementado. Então, quando a bioimpedanciometria fornece o metabolismo de repouso, é uma estimativa por aproximação da quantidade de energia que o corpo do seu cliente, do seu prospecto, ou seu próprio, se você estiver fazendo a sua bioimpedanciometria, consome apenas para manter as funções vitais. E aí você coloca isso aí e chama a atenção de que a maneira para aumentar esse metabolismo de repouso é aumentando a massa muscular e diminuindo a gordura. E é essa a principal estratégia para a gente conseguir manter os resultados. Por quê? Porque a energia se destina de 60% a 75% para o metabolismo de repouso. E esse metabolismo de repouso, como nós já falamos, pode ser incrementado com o aumento da massa muscular. Agora, o que é importante saber? Eu queria o máximo de atenção para esse slide aqui. Para perder peso, sua ingesta calórica deve ser igual ou maior que a taxa de metabolismo basal, mas menor do que o seu gasto calórico total diário. Muita atenção para cá, porque é aqui que resta, melhor, que mora o perigo. Vamos chamar perigo aqui entre aspas. As pessoas que querem pegar atalhos para emagrecer mais rápido e substituir as 3 refeições principais pelo shake. Por que que você não deve fazer isso? Porque você vai estar ingerindo, no final do dia, uma energia menor do que a sua taxa de metabolismo basal. E aí, eu fiz uma investigação e trouxe um resumo para vocês. O que é que pode ocorrer em nosso organismo quando a nossa ingesta calórica é inferior à nossa taxa de metabolismo basal? Olha só o que é que pode acontecer, pessoal. Primeira coisa que acontece é a redução do metabolismo. Venham comigo, faz de conta que não está nada escrito aqui de branco. Está escrito à medida que eu for falando. Redução do metabolismo, ou seja, o seu próprio corpo vai baixar mais ainda a taxa de metabolismo basal para se adequar à quantidade de energia que está entrando no corpo, para te proteger, para você sobreviver, porque isso vem lá da pré-história, essa programação. Então, isso vai terminar trazendo outras consequências, que é a perda de massa muscular, deficiências nutricionais,
comprometimento da tua imunidade, se continuar brincando com essa estratégia, distúrbios hormonais, diminuição da vitalidade, da energia, da disposição e fadiga, alterações no humor, problemas digestório e pode evoluir até para queda de cabelo e unhas frágeis. Em resumo, não se deve fazer mais que 2 refeições diárias substituídas pelo shake. Gravem esta informação e coloquem essa informação em prática. Agora, para concluirmos, quero compartilhar com vocês 4 formas eficazes e práticas para você ativar o seu metabolismo. Primeira forma, pratique musculação. Dentre os exercícios, a musculação é a mais importante com o objetivo de ativação metabólica, porque através da musculação você está cumprindo o primeiro pilar para aumentar o seu metabolismo basal, através do aumento da sua composição corporal em termos de massa magra. Em seguida, vem coma mais proteínas completas, coma mais proteínas de alto valor biológico. E para garantir que, pelo menos em uma refeição do seu dia, você vai ingerir a quantidade correta e a qualidade adequada, tome um shake Herbalife pelo menos uma vez por dia. Se você tiver o hábito de consumir pelo menos um shake por dia, naquela refeição você vai estar ingerindo a quantidade de proteínas que você necessita e na melhor qualidade. Se você quiser incrementar e garantir mais ainda, você pode adicionar o segundo shake, além da sua alimentação e além dos seus lanches proteicos. Terceira dica: ingira mais catequinas com cafeínas. Catequinas é um grupo de fitonutrientes que pertencem a uma categoria chamada de polifenóis, que estão dentre os fitonutrientes mais poderosos para a nossa proteção e para a ativação do nosso metabolismo. E junto com a cafeína, que é outro componente bioativo que está presente no chá verde, no chá preto e no guaraná, que nós estamos citando aqui, mostrando como exemplo, e temos 2 produtos de destaque no nosso portfólio, que é o nosso Herbal Concentrate, que tem chá preto, chá verde, e temos também o chá preto juntamente com o guaraná no NRG. Nós teremos aí as catequinas junto com a cafeína para promover também uma ativação metabólica. E, finalmente, adicione o máximo possível da sua água consumida ao longo do dia no seu processo de correta hidratação, que essa água seja gelada, seja o mais próxima de 0 graus possível para que você possa usar as suas reservas energéticas para aquecer esta água e equilibrar esta água juntamente com a sua temperatura interna. Vamos lembrar que nós somos organismos que pertencemos à classe dos mamíferos, e uma das características que os mamíferos têm em comum é a homeotermia, ou seja, a nossa temperatura interna ela é constante, independente da temperatura variar fora do nosso corpo. Nós temos recursos para, quando está muito quente fora, a gente resfriar o corpo, principalmente através da sudorese, o ato de suar, resfria o corpo, mas nós também temos recursos através do tremor muscular para aquecer o nosso corpo quando o ambiente externo está muito frio, ou usamos estratégias comportamentais, como é o caso de você se cobrir com um agasalho protetor de frio. Então, a gente normalmente faz isso, a gente diminui a nossa área de superfície, trememos, essa contração muscular produz calor e nos agasalhamos, como uma estratégia de aquecimento para manter a nossa temperatura interna constante. Só para citar exemplo para vocês entenderem o processo da homeotermia, da manutenção da temperatura constante do interior do corpo do ser humano, independente das variações ambientais. Aí nós podemos usar isso a nosso favor quando nós podemos tomar água gelada, porque quando a gente bebe água gelada, a nossa temperatura interna é de 36,5 e a água está entrando com até 5 graus, vamos imaginar. Então, esse aquecimento da água de 5 graus até chegar na nossa temperatura interna gasta caloria do nosso corpo. E essa caloria é transferida para a água, para aquecê-la dentro do sistema digestório, às custas de metabolismo da própria gordura de reserva do nosso organismo. Então, também é uma forma de você ativar o metabolismo e favorecer, junto com as outras estratégias,
o seu processo de melhoria de composição corporal, incluindo o emagrecimento.